Meus irmãos, o tema da palavra de hoje é antes de desistir. E sabe, é uma palavra muito simples. Eu não vou tomar muito do seu tempo, até porque eu acabei de ter um filho de 1 ano e eu combinei com minha esposa. Falei, amor, o culto tem 2 horas, eu prometo chegar no meu próximo turno. E ela está intercedendo lá de casa para que eu não demore muito, para que ela possa dormir um pouquinho. Eu não quero tomar muito do seu tempo, eu quero ser direto e objetivo, mas o Senhor foi muito específico comigo a respeito da mensagem que eu precisava trazer nessa manhã. E eu creio que é uma mensagem para todos nós. Para todos nós que estamos talvez numa situação a ponto de desistir, ou que um dia vamos passar por isso, porque a verdade é que a vida aqui na terra não é fácil. Quantos concordam comigo? Vamos ser sinceros aqui, ser vulnerável. Meu amigo, a vida na terra não é fácil, mas a vida do brasileiro é mais difícil ainda. E em alguns momentos a gente se vê prostrado diante das situações e nós chegamos à beira do precipício, literalmente, e estamos a ponto de desistir. E o Senhor falou para mim, Lucas, eu quero que você traga uma palavra nessa manhã para os seus irmãos que estão a ponto de desistir. Ou para aqueles que ainda não desistiram, mas um dia vão estar diante dessa situação. Então, meu querido, quero te falar que nessa manhã o Senhor quer derramar sobre você uma verdade que vai te dar mais uma força para permanecer no propósito que Ele tem para você. Antes de desistir, eu creio que o Senhor nessa manhã te trouxe aqui para intervir na sua história e virar a chave de uma vez por todas na sua vida. Eu não sei qual é o contexto, eu não sei o que te trouxe aqui nessa manhã. Talvez você veja aí empurrado à força, quase se arrastando. Talvez você tenha dado um ultimato para Deus, mas o que eu peço é que nessa manhã você não olhe para mim aqui em cima, para esse jovem aqui, por mais bonito que eu seja. Só minha mãe concordou, obrigado, mãe. Mas que você olhe para Jesus, porque a verdade é que eu não tenho nada de muito relevante para te oferecer. Se eu fosse falar aqui do meu coração, eu ia falar, sei lá, de churrasco, de futebol, de qualquer outra coisa, mas eu vim aqui para trazer uma mensagem do Senhor para a sua vida. E o meu pedido para você é que durante esse período você rasgue o seu coração, você se concentre na presença do Senhor e permita Ele fazer aquilo que precisa ser feito. Amém? Vou pedir para você abrir sua Bíblia em 1 Reis, nós vamos ler no capítulo 19, do versículo 1 a 18. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 a 18. Enquanto você vai abrindo aí, eu vou introduzir para você, porque o texto, a história aqui é muito longa para eu conseguir ler tudo, mas só para você entender. O livro de 1 Reis, a partir do capítulo 17, narra a história do profeta Elias, uma das figuras mais ilustres do Antigo Testamento, se não de toda a história bíblica. É um homem, um dos únicos homens que foi arrebatado. A Bíblia diz que uma carruagem de fogo veio do céu e tomou Elias e levou para o céu. Ele não morreu. Era um homem que estava num outro patamar, um next level aí de cristão. É um homem que veio de um lugar desconhecido, de uma família desconhecida, mas que o Senhor levantou para poder destronar um dos reinados mais perversos da história de Israel. O reinado do rei Acabe, que foi conhecido como o pior rei de Israel, e da cobra, da naja, da sucuri, jararaca da Jezabel. Ô mulher ruim, gente do céu. Uma feiticeira manipuladora que, por mais que não estivesse nominalmente à frente do povo de Israel, é quem movimentava ali os pauzinhos e controlava o rei Acabe como marionete e institucionalizou a idolatria a Baal no povo de Israel. E ali começou um embate entre esse homem de Deus, que eu vou te falar que ele não amaciou nem um pouco a mensagem dele. Primeira oportunidade que ele teve diante do rei, ao invés dele fazer ali, um jogo de cintura, querer agradar um pouco, ele já veio no meio, já falou, olha, vai parar de chover aqui na terra. E aquilo foi uma afronta direta a Baal, que era considerado Deus da fertilidade. E ali o livro de 1 Reis começa a narrar um embate visceral entre Elias, representando o remanescente de Israel, o remanescente do Senhor, contra Jezabel e Acabe. E aí no capítulo 18, provavelmente você deve conhecer a história que narra lá, que é quando Elias propõe um desafio. Ele fala assim, olha, faz o seguinte então, eu estou falando aqui que o Senhor de Israel é o único Deus verdadeiro, e vocês estão aí insistindo em Baal, vamos fazer um desafio.
vocês reúnem aí os 400 profetas de Baal que estão na corte de Jezabel. Nós vamos separar 2 novilhos. Os seus profetas vão clamar para que o Senhor envie fogo do céu, o Senhor de vocês, né? O falso Deus envie fogo do céu para consumir esse sacrifício, e eu clamarei ao meu Senhor. O Deus que responder e mandar fogo do céu será conhecido e vai provar que é o Deus verdadeiro. E para resumir a história, não quero tomar muito seu tempo, ali acontece uma cena digna de um filme de Hollywood, assim. Porque os profetas de Baal começam, a Bíblia diz que eles dançavam e gritavam, e se cortavam, se mutilavam, e clamavam: Baal, manda fogo do céu. E eram 400, imagina essa cena. 400 ali profetas em um ritual, se cortando, se jogando no chão, se gritando e clamando e fazendo ali aquele escarcéu, e nada. E Elias, já cheio de confiança, desaforado que era, falando assim: olha, grita mais alto que o seu Deus deve estar dormindo. Folgado. Grita mais alto, seu Deus deve estar dormindo. E eles continuavam e nada. E aí Elias fala: beleza, agora é minha vez. Mas vamos fazer o seguinte, vamos complicar um pouco mais esse desafio para o meu lado. Vou pedir para que vocês molhem a lenha 3 vezes. Vou pedir para vocês cavarem aqui como é que fala isso? Vala. Uma vala ao redor aqui desse altar, e encha de água. E vamos ver quem é o Deus verdadeiro. E Elias faz uma oração simples, de no máximo 1 minuto, e de repente aquele lugar é consumido com um fogo sobrenatural. Aquela lenha que estava úmida, é completamente consumida pelo fogo do Senhor. A água que estava naquela vala é lambida pelo fogo, e ali o povo reconhece que Deus é o verdadeiro Senhor. Ali o Senhor manifesta a sua glória, e a nação de Israel consegue chegar e falar: esse Deus Baal não está com nada, o Deus verdadeiro é o Deus Yahweh. Glória a Deus. Será que merece uma salva de palmas essa história? Nosso Deus é poderoso. Mas a questão é que Elias, diante dessa situação, eu acredito que ele criou uma expectativa. Imagina você, aconteceu toda essa cena, e na sua mente você entende: ótimo, agora é a hora da virada, agora o povo vai se converter de fato. Mas nós caímos aqui no capítulo 19, que acontece uma coisa oposta a isso. Eu quero que você leia comigo. É uma leitura um pouco longa, mas fique comigo que vai fazer sentido no contexto aqui. 1 Reis 19, vamos lá, versículo 1. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Só um parênteses aqui, esqueci de falar que no final de tudo Elias passou a faca em todo mundo. Matou os 400 profetas à espada. Versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a sua vida, e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, um arbusto que tem no deserto, e eis que um anjo tocou nele, e sentiu vontade de morrer, e orou: basta, Senhor, tire a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre as pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. E o anjo do Senhor voltou e tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, Horebe aqui é o Monte Sinai, o monte onde Deus se manifestou para Moisés. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Senhor, tenho sido muito zeloso, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito pelo Senhor: saia daí e fique diante do Senhor no monte. E eis que o Senhor estava passando por ali, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento.
Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, ele cobriu o rosto com um manto e saiu e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Versículo 14, ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja a Azael como rei da Síria, unja também a Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. E tem mais uma coisa, Eliseu, versículo 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Vou pedir para você fechar seus olhos. Senhor Deus, eu clamo agora para que a sua palavra, que é viva, Senhor, que ela é eficaz, que ela é mais penetrante, Senhor, e afiada do que uma espada de 2 gumes, Senhor, que penetra em lugares que as minhas palavras não podem penetrar, que elas tragam vida para nós agora, Senhor Deus. Eu clamo, Senhor, para que todo movimento na razão, na carne, única e exclusivamente, seja agora neutralizado, para que o seu Espírito possa regar, Senhor, as palavras que eu vou falar aqui agora com unção e com autoridade, no nome de Jesus. Amém. Sabe, hoje em dia os estudos mostram que 500 milhões de pessoas no mundo estão acometidas de depressão. E a OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que nos próximos anos as doenças psicológicas matarão muito mais do que doenças cardiovasculares. Nós vivemos em um tempo de crise emocional muitas vezes. O tema dessa mensagem, antes de existir, se aplica à grande maioria dos seres humanos aqui nessa casa, mas também no Brasil, no mundo. Ao redor de todo o globo, nós encontramos diversas pessoas que estão à beira de um colapso. E o fato de nós sermos cristãos não nos isenta disso, irmão. Por isso eu quero falar com você 3 chaves que eu creio que são instrumentos que o Senhor nos dá, que nos ajuda a sair da beira do precipício. E a primeira coisa que eu quero te falar é: antes de desistir, seja vulnerável. No versículo 4, diz que Elias sentiu uma profunda vontade de morrer. E ele orou dizendo: Senhor, basta, tira a minha vida porque eu não aguento mais. E eu preciso falar isso aqui para você porque eu creio que nós vivemos uma sociedade tão performática que nós aprendemos a colocar a máscara do tá tudo bem e sair andando por aí. Sabe, às vezes eu abro meu Instagram e eu falo: gente, só eu tenho boleto para pagar. Eu penso, gente, só eu não conheci as Maldivas. Para o pessoal é como se fosse pegar um ônibus ali até terminar o Pirituba. E eu olho para a minha vida e falo: gente, por quê? Porque o Instagram é uma ferramenta para expor a parte que é louvável, a parte que as pessoas vão aplaudir, vão reconhecer. Sabe, essa é a cultura que nós vivemos, de que é quase que humilhante expressar essa frase: cara, eu estou a ponto de desistir, eu estou mal. Poucas pessoas, e só quando estão à beira de um colapso, elas têm a coragem de aparecer ali na rede social ou em qualquer outro lugar, vulneravelmente dizendo: cara, não estou bem. E é interessante que esse mesmo comportamento entrou dentro da igreja. E eu que trabalho aqui na igreja, principalmente com jovens, eu tenho visto que uma categoria de ser humano, de crente, nasceu, que é o super crente, ou o manto man. É aquele cara que não é, ele não passa, ele tá ali, ó, acima, ele está nas regiões celestiais. Ele anda pisando nas nuvens e pode ser enfermidade, pode ser falta de dinheiro, ele está sempre bem. Ele está sempre, não, o Senhor vai fazer. E eu quero que você entenda o que eu quero dizer aqui, que eu não estou falando que você tem que ser alguém murmurador, alguém para baixo, depressivo. O meu pedido para você nesse primeiro ponto é: seja transparente diante do Senhor. Nós cristãos muitas vezes estamos acostumados a colocar ali uma capa de espiritualidade para dizer: Senhor Deus, aconteça o que acontecer, está tudo bem.
porque o Senhor é fiel. Mas no coração existe um clamor dizendo: Senhor Deus, onde o Senhor está? O Senhor não existe. E quanto mais eu leio a Bíblia, eu vejo homens que tiveram a coragem e o entendimento de serem vulneráveis por saberem que o Senhor que está no céu não pode ser, nada pode ser escondido do Senhor que está no céu. Você olha para a vida de Davi, as orações que ele faz, às vezes parece quase que uma afronta a Deus. Vai ler Salmos. Jeremias, o profeta Jeremias, tem um livro na Bíblia que é destinado às lamentações dele. O próprio Jesus, quando está à beira ali de um colapso, ele não ia colapsar, a gente sabe, mas a carne dele estava ali à beira de um colapso. Ele faz uma oração dizendo: Senhor Deus, a minha vontade não é morrer aqui na cruz. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Eu creio que o começo de uma cura para todos nós, o primeiro passo para essa cura é ser vulnerável. Se você entrou aqui nessa manhã e está a ponto de desistir, o meu clamor para você é: não esconda a sua dor do Senhor, porque Ele conhece ela mais do que você mesmo. Toda vez que você chegar diante do Senhor, num momento de louvor, ou diante de uma palavra, seja como, sabe, uma criança completamente com o coração rasgado, transparente diante dEle, porque não adianta você encher a sua boca de palavras vazias e esperançosas, se o seu coração está completamente destruído. Eu creio que quando nós encaramos a realidade do nosso coração e apresentamos ao Senhor, ali começa um processo de transformação e de restauração da nossa alma. Elias sim murmurou, não estou falando que isso é correto, mas eu acredito que mais vale uma murmuração transparente do que uma falsa adoração. Mais vale, sabe, às vezes um desabafo genuíno do que uma capa espiritual e religiosa para que as pessoas possam ver que não, eu sou um super crente, está tudo bem comigo. Se você nunca passou por um momento em que você estava a ponto de desistir, eu quero dizer que você vai passar por isso. Jesus passou por isso, grandes homens da Bíblia. Nos tempos mais contemporâneos, Charles Spurgeon passou por momentos de depressão. C.S. Lewis escreve um livro que, cara, eu nem recomendo ler, porque os primeiros capítulos é quase como uma blasfêmia ali. Porque ele começa a rasgar o coração dele naquele livro, e ele começa a falar do sentimento que havia dentro dele ao enxergar que a sua esposa foi acometida de uma doença e morreu. E no meio do livro ele começa a falar: mas olha, eu submeto a minha alma ao Senhor. E ele começa a amarrar e tudo faz sentido. Mas eu quero dizer que grandes homens de Deus também passam por momentos difíceis. E eu creio que isso se aplica principalmente aos homens, sabe? Nós homens, a gente é meio cabeça dura assim. A gente é meio chucro de falar: não, tá tudo bem. Você engole seco e vai para a próxima. Meu querido, um dia a conta chega. E quando chega é implacável. Por isso hoje, enquanto há tempo, sabe, liberte-se do seu orgulho, da sua... talvez até seja um sentimento legítimo de querer, sabe, de querer prevalecer e querer ser positivo, mas seja humano um pouco, seja transparente e vulnerável. Nada está encoberto diante do Senhor. Salmos 32, no versículo 6, diz assim: por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Em outras versões diz, suplicar. Assim, quando as grandes ondas do sofrimento vierem, não chegarão até eles. A súplica é uma oração, eu acredito que sem filtro, sem maquiagem. Senhor, eis-me aqui. Eu não estou bem, eu não consigo crer. A minha mente talvez entenda, mas o meu coração está gritando de dor. Seja vulnerável. E eu quero dizer que o Senhor, diante da sua vulnerabilidade, Ele não olha lá do céu e fala: olha, tadinho, está sofrendo, espero que ele melhore. Energia positiva para você, querido. Passar bem, Deus te abençoe. Não. Porque eu creio que nos momentos de grande tribulação e dificuldade, o Senhor tem para nós provisão. E esse é meu segundo ponto: receba a provisão do Senhor. No versículo 5 diz que Elias deitou debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse, olha lá no versículo 5, levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre as pedras em brasa e um jarro de água. Diga comigo, provisão. Comeu, bebeu e tomou e tornou a dormir.
O anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias levantou, comeu e bebeu e caminhou 40 dias e 40 noites até o monte Sinai, até o monte Herob. Às vezes nós temos a impressão que o Senhor está assistindo o filme da nossa vida lá de cima de maneira passiva, né? E eu vou falar aqui que eu estou com o microfone mesmo, porque às vezes a nossa boca não profere isso. Mas o nosso sentimento é de que não existe provisão para a estação onde nós estamos. Não existe, a gente está aqui abandonado, mas eu quero dizer para você que Deus tem provisão para você. Porque através da provisão Ele te ensina a depender dEle. Você imagina isso? Elias no meio do deserto. Eu tive a oportunidade de ir a alguns desertos, e eu quero te falar que não existe situação mais árida que no deserto. No deserto não tem riacho, no deserto não tem plantações, é um solo infértil. No deserto não tem animais, porque o clima lá é extremamente agressivo, ali árido. Mas Elias somente no deserto teve a oportunidade de receber um jarro de água vindo diretamente do céu e um pão produzido pelo próprio Senhor. Eu quero dizer para você nessa manhã que o Senhor tem provisão para a sua vida, meu querido. Talvez seja difícil de enxergar, pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Talvez você esteja à beira de um colapso, mas antes de desistir, presta atenção no que eu estou falando, antes de desistir, receba a provisão do Senhor. Receba a provisão do Senhor, porque ela vai te ensinar em primeiro lugar a ser dependente dEle. A provisão do Senhor é como que uma frase dizendo assim, ó, eu estou contigo persevere, continue. Eu amo, acho que um dos textos mais lindos da Bíblia está em Mateus 6, quando Jesus ele fala assim, olha para as aves do céu. Elas não semeiam, elas não plantam, mas ainda assim o Senhor as alimenta. Olha para os lírios do campo, eles não fiam, eles não costuram, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Jesus fala, olha meu querido, não se preocupa com o que você vai comer, com o que você vai vestir, porque eu sou a sua provisão. Eu sou o seu pastor. Salmos 23 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a sua vara e o seu cajado me consolam. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tenho tudo que eu preciso nele. Davi, quando diz isso, ele está falando, olha, o Senhor é tudo que eu preciso. Mas eu creio que nessa afirmação existe o entendimento de que, assim como o Senhor é tudo que eu preciso, Ele traz para mim tudo que eu preciso também. Toda a provisão. Sabe, eu já vivi momentos na minha vida. Não perguntei pra minha mãe se eu posso falar, mas eu vou falar. Ela deixa, eu sei. Onde a gente passou, a minha família, por momentos de privação financeira. E eu estudava em colégios de ponta, assim, bilíngue, sou famoso. Eu era o peixe fora d'água lá, mas sou artista, estudava lá, porque o colégio começou a ficar famoso. Eu entrei antes dessa onda, mas continuei lá. E as contas começaram a apertar, eu comecei a sair dos colégios e fui para uns colégios um pouco mais baratos, um pouco mais dentro do orçamento, um pouco mais dentro da nossa realidade. E eu lembro que no começo desse processo, onde a minha vida foi sendo privada de algumas situações, de algumas coisas, talvez de algumas saídas por conta da situação ali pontual que meus pais estavam vivendo, o meu coração ele flertou com o sentimento de Deus nos abandonou. Meu futuro está sendo estragado, olha, estudava num colégio muito bom, agora estou nesse colégio aqui meia boca. Mas o Senhor no meio desse processo começou a me ensinar a ser grato pela provisão. E ao invés dos meus lábios dizerem, olha, que saudade daquilo que está no passado, eu comecei a dizer, Senhor, muito obrigado pelo maná que o Senhor está entregando hoje para mim. Muito obrigado pela provisão de poder estar estudando num colégio que vai me preparar para o futuro. Muito obrigado por ter uma casa, por ter, sabe, pais que me amam e que derramaram sobre mim a maior herança que eu possa ter, que é o relacionamento com o Senhor. E a história dos meus pais foi transformada, é um testemunho muito lindo, mas ao mesmo tempo, naquele momento de deserto, o Senhor me ensinou a receber a provisão e a ser grato por ela. E essa provisão foi o que me deu um combustível para continuar persistindo e me impulsionou para o propósito que eu tinha. Elias comeu aquele pão, bebeu aquela água, e a palavra diz que aquela provisão, aquele maná, o impulsionou para andar 40 dias no deserto para chegar ao lugar que ele precisava estar. Sabe, a Bíblia não fala que Elias recebeu um banquete. Momentos antes, a Bíblia conta a história de Elias que ele estava no deserto e corvos vieram servi-lo.
E Deus fazia chover lá em cima da montanha e criou-se um riacho no deserto, é aquela abundância. Elias podia nadar na água, podia levar para os seus familiares água. Aqui não, é um momento de provisão. Olha, Elias, eu vou te dar o suficiente porque eu quero te ensinar algo. Receba e vá de encontro para o lugar que eu tenho para você. Meu querido, nessa manhã eu clamo para que você levante sua cabeça e consiga enxergar aonde é que o Senhor tem provido na minha vida. Qual é a provisão que o Senhor tem trazido sobre mim? Mas ainda assim, mesmo Elias sendo vulnerável, mesmo Elias recebendo a provisão sobrenaturalmente, ele ainda estava abatido. O versículo 9 e 10, quando o Senhor pergunta para Elias, primeira vez, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele diz, Senhor, tenho sido muito zeloso. E conta aquela história triste de que ele está sozinho, de que ninguém mais busca o Senhor e querem tirar a vida dele. Ele está abatido ainda. Ele já tinha sido vulnerável. Ele já tinha recebido a provisão, mas ainda assim a chave não tinha virado. E isso nos leva para o terceiro ponto e último ponto dessa mensagem. Que é, ouça a direção do Senhor. A provisão do Senhor fez com que Elias fosse mais forte, mas a direção do Senhor fez com que ele rompesse de fato e saísse da beira do precipício. Versículo 11, Elias, depois de andar 40 dias no deserto, ele está no monte Sinai, e o Senhor diz assim, sai daí e fique diante do Senhor. Eis que o Senhor estava passando e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um sussurro suave. Quando Elias ouviu isso, cobriu seu rosto com o manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? E aí o Senhor traz direcionamento, dizendo para ele no final, vá, volte o seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja a Azael, unja a Jeú, unja a Eliseu. E o Senhor diz para ele, esses 3 homens serão responsáveis pelo destronamento de Acabe e de Jezabel. A gente tem o costume de entender, de achar que as aflições da vida são o maior motivo das nossas angústias e do nosso desespero. Mas nessa manhã eu quero falar para você que eu não acredito nisso. Eu não acredito. No pouco tempo de ministério que eu tenho visto que o maior motivo de desespero dos seres humanos e principalmente dos cristãos, sabe o que é? A falta de propósito. A falta de direção. Quando um jovem chega no meu gabinete, às vezes até alguém mais velho do que eu, e começa ali a abrir as mazelas do coração e começa a falar quais são as angústias, as dores, a gente começa a conversar e orar junto, sempre aonde nós chegamos você entende qual é o seu propósito? Você entende qual é a direção do Senhor para esse momento? Como eu disse para vocês, Elias até aqui ele recebeu, visitações maravilhosas. Um anjo serviu ele de comer no meio do deserto, milagrosamente. Mas ainda assim existia uma angústia no coração dele. Existia um vazio que estava no coração dele, que só poderia ser preenchido com a direção do Senhor. E quando o Senhor vem dar uma direção para ele, a chave vira de uma vez por todas, meu querido. A vida sem propósito tem como propósito o desespero. Eu quero que você pare para pensar nisso, porque às vezes a gente vai vagueando na vida e não para se perguntar a respeito do que o Senhor tem para nós, do motivo pelo qual Ele nos criou, qual é a direção para o momento. Às vezes eu olho essas pessoas que vão morar lá no interior da Amazônia, ou aquelas que vão lá para a África servir comunidades muito carentes e passam maus bocados, ou aqueles missionários, sabe aqueles missionários que vão para países perseguidos? E o cara, ele é açoitado, ele é preso, ele é separado da família, alguns perdem alguns familiares, marido, esposa, até filhos. E sabe o que eu vejo nesses homens e mulheres que estão diante de uma situação que parece caótica? Algo queimando no coração deles, sabe o que é? Propósito.
O dia que nós tivermos o discernimento do nosso propósito, as situações da vida perdem um pouco a capacidade de nos fazer se prostrar diante das dificuldades. Alguém que tem propósito permanece. Alguém que tem propósito não desiste porque sabe que precisa cumprir algo aqui na terra. Elias, quando o Senhor fala assim para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Eu enxergo essa frase do Senhor para Elias como dizendo assim: Elias, para pensar, o que eu te chamei para fazer? Por acaso eu te chamei para ser um profeta, para profetizar para esse arbusto, para esse zimbro no deserto? O Senhor sabia o que Elias estava fazendo no deserto. Elias estava frustrado e o Senhor mandou ele para o deserto, para ir para o Monte Sinai. Mas a pergunta do Senhor tem um propósito de fazer com que Elias reflita a respeito do motivo pelo qual ele estava aqui nessa terra. Eu enxergo que essa pergunta, o que você está fazendo aqui, para Elias, era como se fosse um gatilho falando: Elias, se lembra do motivo pelo qual eu te chamei. E nessa manhã o Senhor está perguntando para você: o que você está fazendo aqui? Qual é o seu propósito? Qual o motivo de você estar aqui nessa terra, sabe? A gente precisa gerar essa urgência no nosso coração, porque quando o Senhor pergunta isso para Elias, ele começa a entrar num processo de cura, de transformação. E logo, aquelas situações de dificuldade, a perseguição já não era mais o problema da vida dele. O problema de Elias não era a perseguição de Jezabel. O problema de Elias não era a escassez de sono ou de comida e de provisão. O problema de Elias era a falta de direção. E é interessante que a direção que o Senhor traz para Elias, ela vem de uma maneira que Elias não esperava. E para mim, isso é algo que tomou meu coração quando eu estava lendo essa passagem, porque a Bíblia deixa muito claro aqui. Primeiro, o Senhor veio como um vento forte. Um vento tão forte que fendia as rochas e era aquele alvoroço todo. Mas para Elias estava claro que o Senhor não estava no vento. Na sequência, a Bíblia diz que veio um fogo sobrenatural, impetuoso, mas para Elias era claro que o Senhor não estava no fogo. Na sequência veio um terremoto e abala tudo ao redor, mas Elias estava consciente que o Senhor não estava no terremoto, até que veio um sussurro, uma brisa suave, uma voz branda. E Elias na hora reconhece naquela voz que é ali que o Senhor estava. Ele cobre o seu rosto e o Senhor começa a falar com ele. Sabe o que eu aprendo nesse momento aqui? É que o Senhor não se manifesta a nós da maneira que nós esperamos que Ele se manifeste. Ele se manifesta a nós da maneira que nós precisamos que Ele se manifeste. Elias, ele estava acostumado ali no versículo capítulo 18, como eu comecei contando para vocês, com o Deus que vinha do céu e fazia aquela bagunça ali, todo mundo olhava e falava: meu Deus do céu, que Deus é esse? Elias estava acostumado com Deus da história do povo de Israel, que quando se comunicava com o povo, o Monte Sinai tremia, e vinha relâmpagos do céu, e vinha uma nuvem de fogo, e aquele Deus, ele estava tão focado na maneira como Deus se manifestava ali, de maneira cinematográfica, que ele foi surpreendido quando o Senhor veio de maneira branda e suave, trazendo a estratégia para o romper que Elias precisava. Deus veio sim ao povo como fogo, poderosamente, majestosamente, mas a direção que foi dada para Elias para destronar Acabe e Jezabel veio através de uma brisa suave. E o meu convite para você nessa manhã é: esteja atento ao que o Senhor tem para te dizer, meu querido. E mais do que isso, esteja atento a como Ele quer te dizer isso. Quantas vezes na minha vida eu passei momentos clamando: Senhor, me dá uma resposta, Senhor, me dá uma direção, Senhor Deus, fala comigo. Mas eu não conseguia enxergar porque os meus ouvidos estavam destinados a uma expectativa que eu criei a respeito de como Deus deveria responder. Quem nunca aqui ficou andando atrás de profeta, uma palavra ali que Deus vai me dar? Quem nunca foi na igreja em tal lugar porque não precisa de uma palavra de Deus? E talvez, enquanto você está lá na igreja, no fim do mundo, procurando uma palavra de Deus, a palavra de Deus está te esperando no seu quarto. A palavra de Deus está te esperando no seu carro, no seu trabalho. A palavra de Deus está te esperando na Bíblia. Nós precisamos estar atentos
a voz do Senhor soprando sobre nós. O Senhor muitas vezes ele nos impacta, sim, ele toma conta da atmosfera inteira, mas às vezes ele vem com uma brisa suave, trazendo convicção para nós. E através daquela brisa suave, Elias recebeu a chave final que ele precisava para sair da beira do precipício e vencer o reinado de Jezabel e Acabe. Talvez você esteja aqui à beira do precipício, assim como Elias estava lá no começo dessa passagem. Mas antes de desistir, eu peço, por favor, para que você seja sim vulnerável, para que sim você receba a provisão do Senhor, mas principalmente, ouça a direção que Ele tem para te dar. O nosso Deus é um Deus de propósito. Você não passa pelo deserto simplesmente pelas adversidades da vida, porque acabou acontecendo. Existe um propósito para isso. Recentemente, eu e a Carol estava grávida, acho que de uns 6 meses, minha esposa. E a gente terminou o culto das 18, a gente foi fazer um aconselhamento com uma jovem do Chuai. E a gente estava lá, depois a gente levou ela para comer junto com o pessoal do culto das 18H. E aí, a gente mora aqui na Leopoldina, nós fomos levar ela lá no Parque dos Príncipes, do outro lado do mundo, a Carol grávida, meia-noite. Mas nós nem pensamos, foi natural, a gente foi. E quando a gente está fazendo uma curva para poder acessar e pegar a direção ali da casa dela, um carro fura o farol vermelho, bate na lateral ali do carro da Carol, minha esposa. E aí o carro ali, ele dá PT na hora, e a minha esposa quebra uma vértebra, a L2. E na hora, assim, quando aconteceu tudo, eu não parei para pensar, mas quando a energia baixou, sabe? Aquela adrenalina que nos faz resolver a coisa ali, não, pega o contato do cara, tira a foto do carro. Eu falei, uau, essa história podia ter sido muito pior. E a gente perdeu, o carro ali quebrou e por algumas questões burocráticas de documentação não conseguimos acionar o seguro. Ficamos sem carro, minha esposa com a vértebra quebrada, a ponto de ter um parto que ela queria que fosse normal. E naquele momento, eu comecei a falar, Senhor Deus, onde está a sua direção nisso aqui? Sabe, conforme nós vamos caminhando com o Senhor, a gente começa a entender que eu acho que não existe muito acaso com o Senhor, sabe? Quantos sentem isso? Assim? Quando acontece alguma coisa, a nossa pergunta é, Senhor, o que o Senhor tem com isso? E eu comecei a permitir que meu coração ficasse nesse lugar e falei, Senhor Deus, o que o Senhor tem para me ensinar? E ali ele começou a falar para mim algumas coisas que eu precisava mudar na minha vida. Ele começou a me ensinar os ensinamentos daquela situação. Mas tudo isso porque eu tive um coração atento de olhar para uma adversidade e falar, onde está a sua direção, Senhor? Qual é o propósito disso? Que nessa manhã você olhe para a sua dificuldade e tenha a capacidade e a vulnerabilidade de falar, Senhor Deus, me mostra o que eu preciso aprender. Me mostra o que eu preciso mudar. Me mostra qual que é o que o Senhor está me chamando para viver na sequência. Somente a direção do Senhor, que é cheia de propósito e de estratégia, pode te tirar da beira do precipício, meu querido. E eu oro do fundo do meu coração para que nessa manhã você saia daqui convicto de que existe uma palavra do Senhor para essa temporada que você está vivendo. Existe alguma resposta, por mais que não faça sentido. Existe uma direção. Porque o nosso Deus, Ele não olha para a nossa vida no banco do copiloto ali, enxergando ali 100 metros à frente. O Senhor olha de cima e Ele sabe cada passo que você vai dar e aonde esse passo vai levar. E Ele sabe o que é melhor para você. Então, por mais que a direção dEle pareça contraditória, seja fiel em segui-la. Seja fiel em segui-la. Eu quero terminar essa pregação contando a história de um homem que eu acompanho. Ele é um pastor, teólogo, acadêmico, um arqueólogo, chama Rodrigo Silva. Quantos conhecem Rodrigo Silva? É um cara fantástico, ele tinha programa na TV e tudo mais. E em um certo momento da vida dele, ele passou por uma crise existencial. E essa crise foi se agravando, se tornou uma depressão profunda, ao ponto dele ser internado numa clínica para não fazer uma besteira. Ele conta que ele precisava ter um aluno acompanhando ele integralmente para que ele não fizesse uma loucura. Então, um dos alunos dele da faculdade ficavam lá e eles dividiam turnos para impedir que ele fizesse uma loucura. Imagina isso, um homem que era um professor de teologia, que falava a respeito do reino, tendo que ser impedido ali 24 horas de não cometer suicídio.
E Rodrigo Silva era um homem que ele seguia uma doutrina que não tinha muito espaço para a operação de milagres, sabe? Para o sobrenatural. Mas ele conta no testemunho dele que um dia ele acordou determinado a tirar a sua própria vida. E aí ele conta que ele pegou uma corda, ele colocou na bolsa, e ele saiu e foi para um lago, da clínica que ele estava ali, para poder sentar e ficou olhando para o lago e começou ali a abrir o coração para o Senhor e falar: Senhor Deus, o Senhor me abandonou. Eu estou largado aqui nessa vida. E ele começou ali a abrir o coração e falar com o Senhor, e estava já terminando as suas lamentações ali e prestes a caminhar em direção ao seu quarto, onde ele ia fazer ali aquela loucura. Ele já tinha planejado tudo, quando de repente uma enfermeira, e ele disse que a paisana, sem a roupa ali, a bata, senta do lado dele e começa a falar assim: e aí, mocinho, tudo bem? E aí ele fala assim: não está tudo bem. Por quê? Ela falou assim: não, eu estava lá prestes a entrar no meu turno, mas o Senhor me mandou vim aqui cuidar de você. E aí ela sentou do lado dele e eles começaram a conversar. Ela falou: olha, eu não sei o que aconteceu, eu estava lá e algo, eu não sou cristã, eu não sou cética, mas algo dentro de mim não me deixou entrar no meu turno. E ela falou assim: pior de tudo é que a minha chefe está me perseguindo. Então eu tive que tirar a roupa de enfermeira e sair meio escondida, porque eu não estava conseguindo me concentrar em mais nada, porque existia uma voz dentro de mim gritando: vai no lago e impeça que ele faça uma loucura. Cuide dele, cuide dele. E ali ele conta que ele começou a conversar com ela e a ficha dele caiu: o Senhor está cuidando de mim aqui. Esse é um sinal de que ele está comigo. E Rodrigo Silva conta que a partir daquele momento ele foi curado da depressão. Foi um processo, mas ele foi curado. E hoje ele diz que ele não limita mais as rodas onde ele senta. Sim, ele é um homem que segue uma doutrina que ainda não tem espaço para o sobrenatural, nem para milagre. Mas sabe o que ele diz? Eu não posso negar aquilo que eu vivi no meu testemunho. E eu sei que o Senhor que eu sirvo é multiforme. Ainda, glória a Deus, ainda que a minha teologia não explique, eu quero ser como uma criança diante desse Senhor. Se Ele quer falar, eu estou disponível para ouvir. Não condicione, meu querido, a caixinha que você criou para o Senhor. Não condicione o Senhor a essa caixinha. Ele é grande demais para ser contido na sua cosmovisão, na maneira como você enxerga a vida. Esteja completamente disponível para Ele e se permita ser salvo, resgatado, quando você estiver à beira do precipício. Eu creio que o Senhor vai se encontrar com você. Se você entrou aqui hoje e está, sabe, a ponto de desistir, você pode falar: Lucas, você não sabe qual é a minha história. Você não sabe qual é a dificuldade. Talvez seja uma saúde, uma enfermidade, uma dificuldade na saúde, talvez seja no casamento, na sua conta, sabe, nas suas finanças. Mas eu quero te falar que o Senhor tem ainda hoje para você provisão e direção. Eu vou te falar que isso é tudo que você precisa para que você saia desse lugar aqui, confiante de que existe um propósito a ser vivido, de que existe uma direção a ser obedecida e cumprida. Se você está à beira da desistência, seja vulnerável, receba a provisão e entenda a direção do Senhor para a sua vida. Feche seus olhos, meu querido. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas como eu disse no começo, o Senhor desde o começo, sabe, quando eu comecei a pensar a respeito dessa palavra, Ele falou comigo que Ele queria encontrar pessoas que estão à beira da desistência. E por isso que o título dessa mensagem é Antes de Desistir. E eu quero te falar nessa manhã: antes de desistir, o Senhor hoje se apresentou para você para dizer que Ele está no controle de tudo. Ele tem uma resposta para esse anseio, por mais que pareça não ter resposta, por mais que pareça não ter solução. O Senhor nessa manhã está te falando: eu sei a resposta e eu estou disponível e disposto a compartilhar com você. Mas enquanto você passa por esse processo, eu quero ser a sua provisão. Eu quero te sustentar desde as coisas pequenas até as coisas grandes. Eu sou o seu pastor, fique tranquilo, porque nada vai te faltar. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você sente sem propósito, sabe? Você consegue enxergar a provisão do Senhor, você sabe que Ele te sustenta, mas você fala: cara, minha vida não tem propósito. Eu acordo, trabalho, pago as contas e eu me sinto vazio.
Eu me sinto vazio, eu não sinto razão para viver, eu não sinto motivo. E eu quero te falar que o seu propósito está escondido no Senhor. Talvez você nem conheça o Senhor ainda. Você não seja alguém que se relaciona com Ele, mas eu quero te falar que Jesus preparou nessa manhã um encontro com você. Nessa manhã Jesus me trouxe aqui para te falar que sim, Ele tem um propósito para a sua vida. Sim, Ele tem direção para a sua vida. Sim, Ele quer te encontrar antes que você desista. Eu não te conheço, mas eu sei que qualquer que seja a sua pergunta, Jesus é a resposta. Se você entrou aqui nessa manhã, ou você está nessa live, nessa transmissão, e ainda não conhece Jesus, e se sente, vazio, sem propósito, sem direção, e está à beira de desistir, eu quero te fazer um convite muito especial, que tem o potencial de transformar a sua vida. O potencial não, eu tenho a convicção de que vai mudar a sua vida de uma vez por todas. É um convite muito simples. Quer dizer, Senhor Deus, eu entrego a minha vida para o Senhor. É ser vulnerável para falar para Ele assim: Senhor, eis-me aqui com os meus pecados, com os meus erros. Eis aqui a minha dor, me ajuda. Seja o Senhor da minha vida, me dá um propósito. Se você entrou aqui nessa manhã e quer entregar a sua vida para Jesus e receber junto com essa oração um propósito para existir, receber a companhia daquele que nunca te deixa só, que provê em todas as áreas da sua vida, receber esse ombro amigo, esse colo aonde você pode ser completamente transparente, receber a oportunidade de se comunicar com o Criador do Universo, de mãos vazias, com o coração rasgado, sem se esconder dele. Se você essa manhã quer entregar a sua vida para Jesus, vou te pedir algo muito simples. Levante sua mão no seu lugar e eu vou orar com você, e o Senhor vai entrar na sua vida e transformar a sua história. Existe alguém aqui nesse salão que quer entregar a sua vida para Jesus? Você não precisa ter vergonha, meu querido. Se você está aqui nessa manhã e sente no seu coração um chamado do Senhor para se entregar para Ele, o meu convite para você é: responda esse chamado prontamente. Vou perguntar isso mais uma vez. Existe alguém nesse salão que quer entregar a sua vida para Jesus e receber junto com essa oração um propósito para existir? Não? Glória a Deus. Eu vou fazer essa oração para aqueles que estão online nos assistindo. E se você quer fazer essa oração junto comigo, coloque a sua câmera nesse QR Code para que nós possamos nos conectar com você e orar por você. Se você está aqui nesse salão e quer fazer essa oração, entregando a sua vida para Jesus, mas está com vergonha, faça essa oração comigo, no seu lugar. E depois procura aqui o pastor, a Esther. Levanta a mão aqui, Esther, que ela vai te auxiliar. E a igreja pode ficar de olhos fechados. Senhor Deus, diga assim comigo: Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu abro meu coração, eu me faço completamente vulnerável ao Senhor. Te apresento os meus erros, as minhas dificuldades, os meus pecados. Mas eu peço para que o Senhor seja o meu Senhor e que o Senhor me dê um propósito. Senhor, pode estar doendo no meu coração, mas hoje eu escolho acreditar que eu nasci para um propósito muito maior. E eu entendo e aceito que esse propósito é o Senhor Jesus. E a minha oração, Jesus, é para que o Senhor possa se encontrar com essas mãos levantadas, com esses corações disponíveis. Para esses meus irmãos que estão online, eu clamo para que o Senhor se revele a eles, Senhor Jesus. Que o Senhor guarde o caminho deles, que o Senhor se apresente a eles com, Senhor, provisão e com direção e propósito, Pai. Que nessa manhã eles possam ser encontrados pelo Salvador Jesus Cristo, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Eu quero concluir esse momento pedindo para que você fique de pé no seu lugar. Nós vamos terminar esse culto, mas eu queria te dar a oportunidade de ser apresentado diante do Senhor com mãos vazias. A banda vai tocar uma música, mas enquanto eles estiverem tocando, eu peço para que você se desfaça de toda
carcaça, sabe? Falsa espiritualidade. Se você está aqui hoje, nessa manhã, a ponto de desistir, seja completamente transparente com o Senhor e fale: Senhor Deus, me ajude. Sabe, lave a sua alma e mostre: Senhor Deus, eu quero ser encontrado pelo Senhor. Eu quero receber nessa manhã uma dose de propósito. Eu quero conseguir enxergar, Senhor, a sua provisão na minha vida. Senhor Deus, eu vou desistir. Antes que eu desista, me ajude, Senhor. E eu creio que através dessa oração, nessa manhã, a sua vida vai ser transformada. Feche seus olhos, levante suas mãos se você puder, e diga assim comigo: Senhor Deus, eis-me aqui nessa manhã, completamente desfeito na sua presença. Senhor, está doendo no meu coração, eu não consigo enxergar a solução, mas nesse momento, eu clamo para que o Senhor me encontre. Diga isso com fé: eu clamo para que o Senhor me encontre e me revele a sua vontade para a minha vida. Eu clamo para que o Senhor me encha de propósito e me tire da beira do colapso, Senhor. Diga assim bem forte: Senhor Deus, eu preciso do Senhor. Se você puder, diga isso mais uma vez com toda a sua força: Senhor Deus, eu preciso do Senhor. E a minha oração, Senhor Jesus, é para que nessa manhã o Senhor possa entrar dentro de nós e levantar uma nova canção, Senhor Deus. Nós agora levantamos as nossas mãos, nos desfazemos de toda, Senhor, falsidade, toda, Senhor, falsa aparência e vulneravelmente nós declaramos, Senhor, que nós queremos enxergar ao Senhor. Nos ajude, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Senhor, agora eu clamo para aqueles que estão aqui, Senhor, lutando contra a depressão, Senhor, lutando contra um sentimento profundo de desesperança. Jesus, a minha oração agora, Espírito Santo, a minha oração agora é para que o Senhor venha nesse lugar e resgate a alma desses meus irmãos, Senhor Deus. Nós chamamos agora, Senhor, a existência, a vida novamente, aquela situação que não tem mais vida, Senhor. Eu clamo agora para que o Senhor derrame nessa manhã uma porção de esperança no nosso coração, Deus. Porque a esperança que nós temos, ela não está pregada numa cruz, mas Cristo em nós é a esperança da glória. É a viva esperança, Senhor Deus. E eu quero pedir com tudo que eu tenho agora, para que o Senhor nos encha nessa manhã de uma convicção inabalável de que ainda que nós passemos por tribulações, por provações, o Senhor não desceu do seu trono, Senhor Deus. O Senhor continua nos sustentando, o Senhor continua provendo, Senhor, do pouco ao muito, Senhor Deus. Nós nessa manhã escolhemos atentar os nossos ouvidos para os céus, de onde vem o nosso socorro, Senhor. Eu clamo para que os meus irmãos, assim como eu nessa manhã, recebamos a capacidade sobrenatural de enxergar além das situações, Deus, de enxergar além das dificuldades, de enxergar além das limitações, porque o nosso Deus está acima, Senhor, acima da política, acima da saúde, acima, Senhor, da economia, Senhor, acima, Senhor, das nações. O Senhor que eu conheço tem a terra como estrado para os seus pés. Nós agora falamos para nossa alma: quem é como nosso Senhor, Deus? Levanta uma canção nova nessa manhã de esperança, Senhor Deus. E eu peço, Senhor, para que o Senhor cele essas palavras no nosso coração e nos dê, Senhor, um combustível para passar por esse deserto, para obedecer, Senhor, a direção que o Senhor tem para nós, para que nós sejamos mais do que vencedores no Senhor, Deus. E eu oro agora pedindo para que o Senhor abençoe a nossa semana, Senhor. Que ainda que venham as lutas, que ainda que venham as dificuldades, Senhor, ainda como diz Salmos, as muitas águas não terão o poder de apagar o nosso amor, Senhor, a nossa fé e a nossa convicção, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, vulneravelmente pedindo para que o Senhor nos ajude e nos sustente no nome de Jesus. Amém e amém. Será que você pode dar uma salva de palmas para Jesus?